Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de atividades do curso de Biomedicina na FEC 2021. Para que a gente possa iniciar nossa atividade dessa noite, eu quero convidar a nossa professora doutora Andresa Furquim da Cruz, para que ela possa, então, apresentar a nossa palestrante de hoje. Olá, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez no segundo dia das nossas atividades aqui pela Biomedicina durante a nossa FEC. E vamos começar as nossas atividades apresentando, então, hoje uma palestra que chama bastante atenção de todo o corpo biomédico e tem ganhado esse tema tem ganhado grande projeção nesses últimos anos, né? Então, quem vai dar uma palestra para a gente hoje a respeito de biomedicina estética, né? O biomédico esteta e qual é a sua atuação, é a professora mestre Juliana da Silva Oliveira Fácio. A professora Juliana, ela possui graduação em biomedicina pela Universidade de Araraquara, mestrado em biociências aplicadas à farmácia pela Universidade de São Paulo, é especialista em biomedicina estética pela Universidade de Araraquara, proprietária e responsável técnica da Clínica Bioestética de Araraquara. Atualmente, ela é professora assistente 1 da universidade também e coordenadora do módulo de curso da medicina. Tem experiência na área de imunologia, com ênfase em microbiologia geral e imunologia aplicada, atua nos temas diagnóstico sorológico, doenças autoimunes, inflamação, neutrófilo, alergias e toxoplasmose. Professora Juliana, bem-vinda ao nossa conversa de hoje. Seja muito bem-vinda a todos. Boa noite. Seja bem-vinda, Juliana. E, de antemão, a gente muito agradece o seu convite, né, o seu aceite de estar aqui hoje, nos agraciando, né, com a sua presença nesse evento. Muito obrigado. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Imagina, obrigada, Andresa, obrigado, Ivaldo, os professores queridos aí, é sempre um prazer estar aqui para poder estar esclarecendo aí para os nossos futuros biomédicos suas dúvidas, e um prazer estar falando aí sobre a parte de estética, que é uma parte que está em ascensão, né? Como a professora Andresa comentou, é uma área de muito interesse, mas também uma área que gera muitas dúvidas, principalmente nesse momento de escolha do curso, de escolha de carreira de vocês, né, de todos os alunos, para ver se realmente gostariam de fazer biomedicina, tendo mais uma área aí de atuação, que é uma das mais novas que nós temos, que é a parte de biomedicina esteta. Eu vou compartilhar aqui alguns slides, algumas imagens, para estar mostrando isso em maiores detalhes. Pronto, já deve estar compartilhando aí. Está quase. Isso, dentro de alguns segundos aí, as imagens devem ser compartilhadas. Então, eu estou aqui para apresentar para vocês, né, a atuação do biomédico na estética, mostrando os procedimentos que podem ser realizados, falando um pouquinho dessa parte de rentabilidade, mercado, trabalho, complicações, benefícios, mostrando para vocês a realidade da nossa atuação nesse campo da estética. Bom, então, dentro do campo de estética, o biomédico ele tem muitas atuações. Então, ele pode estar atuando até nessas massagens corporais, ele pode estar fazendo massagens, modeladora, drenagem. A gente também tem a parte de eletroterapia. Então, essa eletroterapia acaba sendo a utilização de vários aparelhos que trabalham com a parte de eletricidade. Eu vou mostrar os exemplos para vocês. A gente também tem atuação em laser terapia, que são aplicações de vários lasers diferentes, como laser de CO2 fracionado,
A gente tem também a aplicação de luz intensa pulsada, né? Pode servir para tratamento de rejuvenescimento, pode ser tratamento para manchas, né? Então temos várias atuações aí da parte do laser. A gente atua também nessa parte de cosmético, a gente pode estar utilizando, manipulando vários cosméticos diferentes, utilizando vários ativos, né? Então a gente acaba podendo trabalhar com essa parte de cosmético também. Utilização de peelings, pode estar fazendo peelings tanto ácidos quanto químicos. Carboxiterapia, que utiliza um aparelho que libera CO2 fracionado. Aplicação de intradermoterapia, que na verdade é a aplicação de ativos. Então, esses ativos podem ser para vários tratamentos diferentes. Nós temos o microagulhamento, toxina botulínica, preenchedores, fios de sustentação, são nos microvasos, implantes, absorções intramusculares, bom, enfim. Então, o campo da biomedicina estética, ele acaba sendo bem grande. Então, o biomédico, uma vez tendo a sua pós-graduação, ele pode estar realizando procedimentos como drenagens linfáticas, massagem modeladora, massagem relaxante, massagens com bambu, massagem com velas, que são tipos de terapias aplicados em clínicas de estética, clínicas de biomedicina estética e também em spas. Então, essa parte de massagem, nós temos bastante técnicas que nós podemos estar atuando. Quando a gente fala de eletroterapia, isso significa que o biomédico também pode estar utilizando diversos aparelhos na estética. Então, ele pode estar usando desde aparelhos como os ultrassons, como ilustrado aqui nessa imagem. Os ultrassons, eles acabam servindo para vibração de células de gordura. Então, a sua utilização é muito grande quando são realizados tratamentos para gordura localizada, tratamentos para celulite, né? Então, eles são associados a alguns tratamentos injetáveis, que daqui a pouco eu falo um pouquinho mais. A gente pode estar utilizando aparelhos de radiofrequência, aparelhos, quando fala de aplicação de correntes, então isso daqui chama-se eletrolipólise, que é uma técnica que a gente faz aplicação de agulhinhas de acupuntura, conecta eletrodos a essas agulhinhas e uma corrente elétrica é passada de uma para outra. Isso gera uma quebra de gordura. É um pouquinho mais invasivo porque nós utilizamos aí agulhas. Nós temos também a aplicação de corrente russa, que são terapias utilizadas para contração muscular. Isso acaba sendo muito bom para ter um fortalecimento muscular. Então, auxilia em pacientes que estão fazendo exercícios físicos para ganho de massa, definição, enfim. Outra atuação que pode ter são nesses outros eventos que vão ter algumas atuações mais profundas do que os aparelhos que eu citei antes. Que aparelhos são esses? Por exemplo, o laser de CO2 fracionado é um aparelho que pode ser manipulado por um biomédico esteta, é um aparelho que pode estar sendo aí alugado ou comprado, mas a gente tem essa habilitação para estar mexendo. É uma técnica muito boa para a gente fazer um tratamento de pele envelhecida, um rejuvenescimento. Então, esse aparelho, ele lança laser em forma de chuveirinho, matando 50% das células, fazendo com que as outras 50% que estão vivas renovem aquele tecido. Então, uma técnica de ponta, uma das melhores metodologias que nós temos para fazer realmente esse rejuvenescimento, como mostrar nessas imagens de antes, né, e depois. Nós podemos trabalhar também com a luz intensa pulsada. A luz intensa pulsada, ela pode ser utilizada para depilação a laser, para estímulo de rejuvenescimento, também para eliminação de células velhas. Então, é uma luz muito importante, muito, como é que eu digo?
uma atuação, na verdade, com uma eficácia muito grande, e tanto na remoção de pelos quanto no rejuvenescimento facial. Temos também os lasers, que são utilizados para remoção de tatuagem. Hoje em dia está muito moda a remoção de tatuagem, seja porque está velha ou porque não quer mais o desenho. Então, a remoção de tatuagem é um procedimento muito procurado, é um procedimento muito rentável de se realizar. Depois eu falo um pouquinho mais dessa de comércio. O médico, ele pode, né, não só estar trabalhando com esses aparelhos, nem só massagens, a gente tem a parte de medicamentos que podem ser utilizados, é uma lista bem grande de produtos que nós podemos estar utilizando tanto para tratamento em casa, para a pessoa poder passar isso no rosto, né? Então, eu posso fazer esses cosméticos, mas eu também posso montar aí esses medicamentos para aplicação intradérmica. Então, eu uso uma agulha e aplico esse produto. Então, a lista de componentes que nós podemos utilizar, nós podemos receitar, ela é bem grande. Então, ela vai desde nutrientes, como coenzimas, vitaminas, aminoácidos. A gente tem a parte biológica, que fica restrita à toxina botulínica. Nós temos os fitoterápicos, tendo a lipossoma de girassol. Nós temos a lista de ácidos, que são utilizados aí para peelings ou para preenchimento, vai depender do ácido, mas nós temos ácido glicólico, ácido alfa-lipólico, o ácido hialurônico, que é o famoso ácido preenchedor, volumizador, ou não, aminofilina, benzopirona, bicarbonato, biotina, buflomedil, cafeína. Então, aqui a gente tem uma lista grande de fármacos que nós podemos estar utilizando de forma intradérmica, de forma aplicada, e outros de forma cosmética, né? Utilização superficial, sem procedimento de injeção, de aplicação. Mas essa lista, né, ela é grande, tem uma grande dimensão, a gente pode estar utilizando esses ativos para vários objetivos diferentes. Nós temos ativos para queima de gordura, para aumento de circulação, nós temos ativos também para aumentar o metabolismo, nós temos ativos para diminuir a vontade de comer doce, para emagrecimento sistêmico, para ganho de massa muscular, para diminuição de queda capilar, então o cabelo ele para de cair, ele começa a crescer novamente. Os cosméticos, no geral, a gente pode estar utilizando tudo que tem disponível no mercado, e nós também podemos prescrever substâncias que são autorizadas, que ficam nessa lista acima. Então, essa prescrição, uma prescrição para fazer um ácido, então você faz uma receita, faz a receita do seu medicamento, compra esse medicamento ou indica para o seu paciente para a gente estar prescrevendo. Então, tem uma grande quantidade de ativos que acabam podendo ser utilizados pelos biomédicos. Aqui fala dos peelings, nós temos vários tipos de peelings, vários tipos de procedimentos para descamação de pele, para retirada de camadas superficiais de pele, para estímulo de células, para rejuvenescimento, também para manchas. Então, nós podemos estar trabalhando apenas com cosméticos, mas também podemos utilizar alguns aparelhos que fazem o peeling, por exemplo, o peeling de cristal, o peeling de diamante. E nós temos uma grande quantidade de ácidos que podem ser utilizados, tanto para despigmentação, que é o que essa imagem aqui está mostrando, e também para rejuvenescimento. Então, aí o ácido salicílico, glicólico, mandélico, retinóico. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, vocês podem ir aí colocando durante a apresentação. Então, acho que um bate-papo, a dúvida de vocês, acaba sendo importante. Outra técnica
realizada é a carboxiterapia. A carboxiterapia é uma técnica que aplica um CO2, então aplica o carbônico, mas é um gás carbônico medicinal. Ele é totalmente seguro para a utilização, claro, dentro do protocolo. Esse gás, ele tem uma gama de aplicações. São várias aplicações para objetivos diferentes. Por exemplo, é muito utilizado para estrias. Ele causa uma lesão nas estrias, que são cicatrizes. Essas cicatrizes voltam a ter circulação, então acaba estimulando uma renovação celular. É muito comum a gente conseguir esses resultados de diminuição das estrias. Então, os resultados para estrias são muito legais. Aqui a gente tem também um exemplo de aplicação da carboxiterapia para celulite, para tratamento das celulites. Então, a carboxiterapia, ela aumenta a oxigenação do tecido. Essa oxigenação acaba diminuindo a inflamação, diminuindo o edema, consequentemente, a aparência das celulites, elas acabam diminuindo. Então, é um aparelho bem interessante que pode ser utilizado pelo biomédico esteta. Quando a gente fala da terapia capilar, né, da terapia de aplicação intradérmica, a intradermoterapia, essa intradermoterapia, só fazer um parênteses, que ela acaba podendo ser chamada de mesoterapia. Então, mesoterapia, intradermoterapia, aplicação de ativos, é a mesma técnica, é a mesma coisa. Então, essa aplicação de ativos, elas podem ser corporais, capilares, faciais, desde que todas sejam intradérmicas. Então, quando a gente fala de aplicação corporal, nós falamos de aplicações que aplicam ativos de acordo com o objetivo. Por exemplo, um paciente que tem uma flacidez muito grande, principalmente interno de coxa, barriga, pós-gestações, nós fazemos a aplicação de ativos que acabam induzindo a produção de mais colágeno e elastina, e também colocando o próprio ácido hialurônico, a elastina, aplicando o colágeno, para que essa pele fique mais... É um tratamento maravilhoso. Podemos tratar o que mais no corporal? Eliminação de gordura local. É um dos tratamentos mais utilizados na intradermoterapia, que também é conhecido como aplicação de enzimas para gordura. Então, depende do ativo, existem enzimas e ativos que não são enzimas. Mas existe uma vasta quantidade de produtos que são utilizados para eliminação de gordurinha localizada. Aqui tem uma imagem de um antes e depois de uma intradermoterapia realizada nessas regiões, mostrando aí uma eficácia grande desse tratamento. A terapia capilar, então, ela está relacionada com a aplicação de substâncias que estimulam o crescimento capilar e também de substâncias que participam da síntese do cabelo. Muitas quedas capilares podem ser por falta de nutrientes, por falta de oxigenação. Então, são aplicados nessa região ativos que aumentam a circulação, que são os vasodilatadores, também são aplicados aminoácidos e vitaminas para esse cabelo. Então, uma grande quantidade de ativos, todos relacionados com o desenvolvimento capilar. Aqui mostra o procedimento facial. Esse procedimento de aplicação facial, ele pode ser com substâncias para flacidez, com substâncias despigmentadoras. Então, muitas mulheres, principalmente, possuem manchas após gravidez. Então, essas manchas podem ser diminuídas com esses ativos aplicados diretamente na mancha.
O interessante dessa técnica de intradermoterapia é que o ativo, o que acontece? Ele fica exatamente no local que eu apliquei. Ele não tem uma ação sistêmica. Ele fica exatamente no ponto. Então, isso acaba diminuindo os vários efeitos colaterais. Acaba ficando exatamente onde está o produto, onde exatamente eu apliquei. Ok? Aí, Andresa, Eurivaldo, podemos continuar? Acho que está certo, né? Outra técnica de atuação do biomédico é o microagulhamento. Esse microagulhamento é feito com rolinho com muitas agulhas, que tem como objetivo aumentar a permeabilidade da pele, porque ele causa micro buraquinhos. A própria lesão causada por esse rolinho de agulhas acaba promovendo um estímulo nas células do tecido, um pequeno processo inflamatório, tá? E isso acaba induzindo o rejuvenescimento. Então, essa imagem mostra, depois de várias aplicações do microagulhamento, como ficariam essas rugas, essa amenização de rugas, tá? Aqui, um procedimento ouro nessa área de estética, aplicação de toxina botulínica. Aqui tem a projeção de uma imagem de um antes e depois, que na verdade é meu, mostrando quando eu sorria, eu tinha a formação de né, pequenas rugas ao lado dos olhos. Depois de aplicar, você sorri, mas ela some. Então, mostra o outro lado, como ficou antes e depois, e a nossa testa. Então, a testa aqui com várias marcas, a gente consegue fazer a paralisação dessa musculatura. E o que as meninas mais gostam, as mulheres mais gostam, é de promover um arqueamento dessa sobrancelha. Quando faz a expressão, nós conseguimos aplicar de modo que as sobrancelhas fiquem ativas, elas fiquem arqueadas. Então, é um procedimento que o pessoal gosta bastante. Então, essa toxina botulínica, né, ou Botox, ele é utilizado para paralisação muscular, ele é utilizado nessa região da face. Nós, biomédicos, podemos aplicar isso no terço superior da face, podendo chegar até aqui, nessa região, e 2 pontos aqui. Não podemos fazer aplicações como tratamentos para enxaqueca, né, esses tipos de tratamentos são voltados para os médicos, o nosso é somente estética. Então, fica aí mais uma informação para vocês. Preenchimento também é um outro procedimento que nós podemos realizar, claro que utilizando o ácido hialurônico, que é um componente orgânico. Existem vários tipos de preenchedores no mercado. A gente tem preenchedores que são feitos por polímeros, aqueles polímeros de hidrogel, silicone. Isso tudo não é aprovado nem pela Anvisa. Então, o que nós podemos usar como preenchedor é realmente o ácido hialurônico, que é um componente orgânico, não vai induzir rejeição, inflamações, infecções, nada disso. Então, o ácido hialurônico é o único preenchedor que nós podemos estar utilizando. E ele é feito realmente para preencher alguns vincos, linhas, ou preenchimento de lábio, quando a pessoa tem um lábio fino, que é um lábio maior, um preenchimento aqui do malar, né, nas macezinhas do rosto, que algumas pessoas gostam, preenchimento de mento, preenchimento de mandíbula. Então, é realmente um preenchimento para partes estéticas. Aqui está mostrando um preenchimento com uma aplicação exatamente embaixo das marcas. Então, a gente consegue, né, perceber que teve uma grande amenização desses marcas. Poderia estar amenizando mais, usando mais ácido, né, mas aqui eu estou ilustrando apenas a utilização de uma seringa, e o mesmo aqui embaixo.
Isso daqui é chamado de preenchimento nasogeniano, ou o famoso bigode chinês. Então, aqui outro exemplo desse preenchimento, mostrando a amenização dessa marca aí de expressão, que tem tendência a virar uma ruga, né? Ainda não era, mas poderia virar um dia. Outro procedimento muito utilizado, nós temos a habilitação, são os fios de sustentação, que são fios com materiais também orgânicos, tem PDO, fio de PDO, vários fios diferentes, com constituintes orgânicos, fios com formas físicas diferentes, com objetivos diferentes, que além de ter uma atuação de sustentação, por exemplo, um fio de PDO, um fiozinho com garras, parece um aramezinho farpado, consegue ter essa função de puxar mesmo, de elevar. Então, a gente consegue elevar o que quer. Muitos gostam dessa elevação aqui do olhar, elevação dessa parte do tecido das bochechas, tá? Pode ser utilizado em outros locais, pode ser utilizado no bumbum, podem ser utilizados no pescoço, podem ser utilizados na barriga, levantar o umbigo triste, também podem ser utilizados. E esses fios, além de sustentar, o material com que ele é feito é um material que vai ser absorvido, é absorvível, não vai ter rejeição do nosso corpo por ser orgânico e também estimula a produção de mais colágeno, tá? Tem pergunta aí? Quantas perguntas? A gente vai falar um pouquinho dessas perguntas uma a uma, tá joia? Estou passando aqui para ver se tem alguma. Natália, o biomédico tem permissão para fazer harmonização facial? Sim. É que dentro da harmonização facial existem vários procedimentos. Esses procedimentos, eles são procedimentos relacionados com preenchimento, aplicação de fios de sustentação, botox. Então, é a aplicação de bioestimuladores, fios, preenchimento de mento, malar, nasogeniano, botox. Então, quando se fala harmonização facial, se fala de um conjunto de procedimentos, onde se enquadram esses procedimentos que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, o biomédico tem habilitação para isso também. E tem habilitação para fazer preenchimento de nariz, agora também utilização de fios para remover, diminuir o aspecto das orelhas de abano, então pode estar realizando esse procedimento também. A Gabriela perguntando que ela quer fazer a pós-graduação estética, graduação em terapia de cursos de terapias naturais. Seria assim, viu, Gabriela? Você já tem formação em biomedicina? Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, né, que eu dou aula em área na biomedicina, farmácia, enfim, eu falo sempre para o pessoal da biomedicina que tem esse interesse pela área de estética, que um ambiente de estética, eu não posso estar trabalhando somente com os injetáveis, porque os tratamentos, eles envolvem um conjunto. Uma drenagem excelente associada à aplicação de intradermoterapia, né? Então, uma terapia combinada, utilização de um ultrassom, depois aplicação de ativos e uma massagem 24 horas depois. Então, esses outros procedimentos, igual você está falando, né, da terapia, dessa nova graduação, essas terapias naturais também podem estar te auxiliando nos tratamentos para gorduras, mas também pode estar te ajudando em outros tipos de terapias, nem que sejam terapias de relaxamento, nem que seja só um dos exemplos, mas você teria um ambiente com uma atuação completa. Você poderia ter um leque na sua clínica muito maior, no seu consultório, do que
trabalhando somente com injetáveis. Então, é viável sim, você está unindo esses cursos todos para fazer uma atuação só, num ambiente só, tá? Luana, dos procedimentos que eu mostrei até agora, o mais procurado é o Botox, né? Então, as mulheres, elas gostam muito do Botox. Eu brinco que é um procedimento viciante, porque a gente faz uma aplicação, depois de um tempo a aplicação começa a sumir, a gente começa a ter de novo as ruguinhas aparecendo e a gente acaba voltando para fazer. Então, são meus clientes mais fiéis, são os meus clientes realmente de Botox, tá? Vamos lá, Giovana. Giovana, todos os tratamentos com carboxiterapia trazem excelentes resultados. Quando a gente fala de tratamento de carboxiterapia para pacientes com celulite, por exemplo, a celulite diminui muito. É claro que a gente tem que deixar isso para o paciente, mostrar para ele, deixar claro que se ele fizer, né, um acompanhamento adequado, alimentação balanceada, tiver uma rotina de exercícios, os resultados só vão ser melhores. Mas mesmo sem todos esses coadjuvantes, a pessoa tem resultados, sim, independente de pele. O que muda é o tipo de pele, que se já está muito envelhecida, se ainda não, então o resultado pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Natália, a maior dificuldade para entrar no mercado de estética acaba sendo a visibilidade. Ao meu ver, né, hoje a gente tem aí uma grande quantidade de pessoas que fazem procedimentos estéticos, então nós temos aí biomédicos e outros profissionais no mercado que também fazem isso, e muitos acabam tendo uma parte social, de redes sociais muito grande. Então, acaba tendo essa exposição, algumas concorrências que até parecem desleais. Também é muito triste, mas também tem muita postagem mentirosa para comprar clientes. Então, eu acho que essa parte de mídia, concorrência, mas não de profissional para profissional, porque eu acho que é um campo que tem lugar para todos, é um campo muito abrangente, tem espaço para muito mais biomédico esteta, a quantidade de biomédico esteta é muito pequena, então é uma área que está crescendo, ela não tem muito, ela está crescendo, mas nós ainda não temos uma quantidade que possa fazer concorrência significativa, mas eu acho que a maior dificuldade ainda é essa, a concorrência quando ela é desleal, né? Nessa parte de propaganda enganosa que o pessoal acaba fazendo. Olha, uma pergunta interessante. Se perguntam se posso fazer ação de pinta. De jeito nenhum, tá? As pintas, muitas delas são tumores benignos. Então, a gente acaba tendo que enviar isso, né? Acaba sendo, na verdade, uma neoplasia, desculpa, que precisa ser removida por um profissional médico, enviada para autópsia, autópsia não, para biópsia, para analisar realmente a constituição celular daquele tecido que foi removido. Então, realmente, não é uma parte que nós podemos atuar. Nós trabalhamos somente com estética. Remoção de pintas não é parte estética. Eu tenho uma parte médica envolvida. Então, o único profissional habilitado a fazer isso são os médicos. Se eu acho perigoso alguns lugares que dão cursos técnicos profissionalizantes aplicarem lipoenzimática e botox. Rawane, o que a gente tem que ter em mente é que quando a gente realiza um curso técnico profissionalizante, por exemplo, eu sou formada em biomedicina, sou habilitada pelo Conselho em Biomedicina Estética, e o mundo da estética, cada dia tem novos cursos aparecendo, novas habilitações, novos produtos, novos procedimentos.
Então, eu vivo realizando cursos. São cursos de 12 horas, 24 horas, 36 horas. Quando eu faço esses cursos, eu já estou habilitada. Eles pedem toda a documentação para eu realizar esse curso. Dentro de um curso, eu tenho a supervisão. Eu tenho professores que me supervisionam. Eu tenho a mão deles ali, um respaldo total para que eu aprenda e para que eu realize. Quando eu vou para o meu consultório, eu faço esse tratamento, eu faço aplicações e eu estou sujeita ali a errar. Mas, quando a pessoa faz um curso desse e vai aplicar isso sem habilitação, ela pode estar fazendo ali um suicídio profissional, porque ela pode ter alguma complicação e ela não tem habilitação para isso. Então, para se realizar um curso, muitos até deixam fazer o curso, mesmo que não tenha graduação. Eu nunca vi, mas já ouvi dizer que existe. O que acontece? Poder fazer o curso até pode, uma aplicação, ele está com o docente em cima. Mas quando vai fazer isso fora, ele precisa estar devidamente habilitado, né? Então, muitas vezes não adianta eu estar fazendo esse curso se eu não posso atuar. Até porque uma pessoa que tem curso técnico, profissionalizante, que não é habilitado, ele não vai conseguir comprar os materiais. As empresas, elas pedem para a gente, elas pedem o endereço, o CRBM, a carteira do conselho, toda a sua habilitação, endereço profissional. O que mais que eles pedem? Alvará de prefeitura do seu consultório, eles pedem o alvará dos bombeiros, então é um pouquinho mais complicado do que se imagina. Bom, complicado não, é uma parte burocrática sendo necessária para um controle realmente da atuação dos profissionais. Stephanie, os procedimentos mais rentáveis são botox, o preenchimento e os fios de sustentação. E os bioestimuladores também. Então, nós temos 4 procedimentos que são mais rentáveis financeiramente. Mas quando a gente fala dessas aplicações, são aplicações muito mais delicadas. Então, ela requer uma atenção maior, um tempo maior, um estudo maior e um risco muito maior. Então, quanto maior o risco, maior a rentabilidade do processo. Porque, mediante uma complicação, quem vai precisar tratar o seu paciente é você, quem vai ter que dar todo um respaldo, toda uma devolutiva. Então, esses sim são os procedimentos mais rentáveis. Porém, esses rendimentos, eles têm um porquê de serem assim. Porque eles envolvem maiores riscos. Certo? Se forem aparecendo mais dúvidas, a gente vai conversando aqui do lado, só colocarem. Nós vamos esclarecer. Então, continuando os procedimentos que nós podemos realizar, como os biomédicos estetas, são as injeções de microvasos. Essa aplicação de microvasos, ela tem o nome de PEM, que é a abreviação de procedimento estético injetável para microvasos. Então, como o nome diz, é um procedimento estético. Ele é injetável no microvaso. Então, a gente faz a aplicação de glicose, somente glicose pode ser utilizada, no máximo 75%, que é uma solução que tem como função retirar a água de dentro dos vasinhos, levando ele à morte por diferença de osmolaridade. Então, o vasinho ele acaba morrendo realmente seco, como o pessoal fala, que são secagem de vasinhos. Mas aqui, dentro da biomedicina estética, né, como o nome diz, é estética. São procedimentos estéticos injetáveis para microvasos. Então, a nossa atuação são somente em microvasos. São vasos muito fininhos, são chamados de telangiectasias, que parecem teinhas de aranhas, que são vasinhos realmente estéticos. O pessoal fala, às vezes, olha, eu tenho uns vasos mais grossos. Aí você avalia o paciente, ele não tem só os microvasos, ele tem mais vasos calibrosos, ele tem varizes. Esse tipo de tratamento não é para uma
de um biomédico de estética, é uma parte estética, é um problema vascular. Mas, quando tratam de telangiectasia, esses vasinhos de pequeno calibre, nós podemos sim estar atuando, fazendo aplicação de glicose para remoção desses vasinhos fininhos estéticos. É um procedimento que é muito procurado, principalmente agora, setembro, outubro, é a época do pessoal querer secar os vasinhos, verão. Então, é uma técnica que procuram bastante, ela tem uma rentabilidade, mas como o valor é baixo, né, então, quando aí o lucro, ele não chega a ser tão alto quanto os outros procedimentos que eu citei, porque os outros procedimentos são realmente procedimentos bem mais caros. Mas em porcentagem, todos eles dão um retorno bom. Aqui um exemplo de aplicação intramuscular, então os biomédicos podem fazer aplicação de ativos intramusculares. Existem ativos para ganho de massa muscular, ativos para emagrecimento, para aumento de metabolismo, ativos que aumentam a saciedade, diminuem aí a vontade de comer doce. Então, existem cursos para ir aprendendo sobre esses ativos, as aplicações, enfim. Falar um pouquinho dos pontos favoráveis, desfavoráveis. Então, os pontos favoráveis é que os tratamentos invasivos, eles são mais eficazes do que tratamentos tópicos. É totalmente diferente eu passar um colágeno, que eu tenho que passar por toda essa camada superficial de pele, do que eu injetar. É totalmente diferente. Um eu estou pondo esperando ele passar, o outro eu estou colocando direto. Então é totalmente diferente. A eficácia da aplicação é muito maior, né, o do injetável do que do tópico. Financeiramente, os lucros eles são significativos. É uma área que tem uma grande rentabilidade, o comércio está, né, absorvendo bastante esse tipo de profissional. Muitas clínicas estão recrutando esses profissionais para estarem trabalhando. Então, é um campo que está crescendo, né? Então, é um campo que, se você gosta, vale muito a pena começar aí a investir. Eu sou suspeita, fui fazer curso realmente para trabalhar com aulas, para oferecer uma área a mais para os meus alunos, né? Eu com o professor Arivaldo, conversamos e eu fui fazer para a gente trazer isso para a Uniara, porque a Uniara a gente está sempre tentando trazer tudo o que tem de novo. Então, isso é uma área nova, nós voltamos, aí eu fiz a pós, inserimos na grade para os alunos conhecerem a área, para ver se gostariam ou não de estar fazendo essas pós-graduações. E, por fim, foi uma área que me interessou bastante. Eu me apaixonei e acabei ficando envolvida com duas paixões minhas, que são a docência e a parte de biomedicina estética. Vamos lá, uma pergunta, Beatriz, Ana Beatriz. Ana Beatriz, você precisa dar uma olhada no currículo. Existem algumas pós que elas são de 2 anos e elas têm o mesmo conteúdo e carga horária dos de 1 ano. Às vezes não, às vezes a carga horária realmente é maior e te traz mais técnicas do que a outra. Então, às vezes você faz um curso mais rápido, mas ele não te dá toda a atuação em maiores detalhes. Você precisaria fazer vários cursos fora. E muitas vezes o outro MBA de maior tempo vai te trazer isso de uma maneira mais completa. Então, acredito que você olhar o currículo das duas, a carga horária, é o que te traz melhor conhecimento, melhor aprendizado. E, claro, avaliar também a sua pressa, né? Se você pode fazer isso fazendo cursos separados, depende também um pouquinho do objetivo que você tem. É assim, Ana Beatriz, o curso, a pós-graduação, ela traz para a gente todos esses procedimentos. O que acontece é que o mercado, ele gira muito. Muitas técnicas, procedimentos novos são lançados. Então, muitas vezes, né, por exemplo, vou dar um exemplo para você de preenchimento de olheiras.
Quando eu fiz a pós-graduação, o que se existia de habilitação era preenchimento do sulco nasogeniano, bigodinho chinês e boca e malar. Hoje já existe olheira habilitada. Então, é um curso que eu precisei fazer depois da minha pós. Então, muito depende da sua pós, do seu aproveitamento, das suas dúvidas. Eu sei que a Uniara tem um curso de pós-graduação, que tem curso de injetáveis aí no meio, até porque intradermoterapia sou eu mesma que leciono. Então, ele dá uma base muito grande. Então, isso depende muito da sua segurança. Eu já fiz 2 cursos de olheiras e estou indo para o meu 3º, porque eu ainda estou com dúvidas. Biomédico esteta, ele vai trabalhar com toda essa parte de injetáveis. O esteticista, ele já tem uma atuação mais limitada. Então, a liberação, a habilitação perante as classes aí de profissionais são diferentes. Então, os profissionais esteticistas, eles acabam tendo uma área, né, de microbiologia, imunologia, farmacologia, enfim, bem menor perante o médico. Então, a habilitação para algumas técnicas invasivas acabam ficando para o biomédico esteta. Então, o esteticista, ele trabalha com técnicas que não são injetáveis. E eles podem trabalhar de maneira independente ou em conjunto. Né? Então, eu posso estar fazendo algumas técnicas injetáveis conjuntamente com pessoas que fazem técnicas não injetáveis. Então, isso otimiza o seu tempo. É excelente ter profissionais esteticistas trabalhando em harmonia com você. Isso sempre vai ser muito legal. Obrigada, Renata. Obrigada aí, ó. Parabéns para a Andresa. Tem ponto desfavorável? Tem, né? Os produtos não são baratos, os aparelhos não são baratos, cursos, modernização de aparelhos, isso que eu estava comentando, que a gente precisa aí estar sempre fazendo cursos e se renovando, porque muita coisa muda com o passar do tempo, filtrar bem os cursos que você quer fazer, delimitar um pouquinho os aparelhos que você quer usar, para você ter viabilidade de compra ou viabilidade de aluguel. Esses aparelhos de estéticas, como eu comentei, o laser de CO2 fracionado, intensa pulsada, laser para depilação, remoção de tatuagem, são todos equipamentos que podem ser alugados. Então, você aluga da empresa por um dia, ou você faz um treinamento, ou eles te mandam alguém treinado. E você faz durante aquele dia todo, né, agendamento, para utilizar o aparelho ao longo do dia. Então, isso é possível também. Mas precisa ter uma carteira boa de clientes para compensar o aluguel. Então, quando a gente fala do mundo de estética, tudo, de novo, é muito caro. Os produtos, alguns são caros, outros nem tanto, né? Mas quando a gente fala de toxina botulínica, quando a gente fala de intradermoterapias, quando a gente fala de preenchedor ácido hialurônico, são coisas bem caras para se ter. Nós temos também complicações, não são só favoráveis, nós temos algumas complicações que são inflamações, alergias, distorções faciais. Um cliente seu que não gostou do resultado, isso pode estar acontecendo também. Eu posso ter N problemas, mas o que eu tenho que fazer é trabalhar com o máximo de segurança, o máximo dentro das minhas regras, está devidamente habilitado, protegido pelo meu conselho. Eu tenho que estar num ambiente legalizado, com vigilância sanitária, alvará de prefeitura, bombeiros, com tudo regularizado, para que nós possamos ter a nossa proteção. Passar para o paciente tudo que pode acontecer, documentar isso, termo de consentimento, explicar o que pode acontecer para o seu cliente e trabalhar com a maior
parte de biossegurança, cuidado e atenção possível, para que erros não aconteçam, para que a gente diminua essa parte de complicações que pode acontecer. O sucesso do tratamento muitas vezes não dependem só de nós, dependem também do nosso paciente. Não falar, mas eu usei um ácido que é para descamar a pele. Não adianta, você passou ácido, a pessoa foi tomar sol. Ela não pode pegar sol, ela vai acabar com o tratamento que você fez. Um paciente que está fazendo aplicação de enzimas para emagrecimento, ativos para emagrecimento. Se ele não fizer nenhum exercício físico, isso também não vai surtir nenhum resultado. Então, ele precisaria estar colaborando. Uma toxina botulínica, você aplica, se a pessoa chegar em casa e deitar, né, não esperar 4 horas, o produto muda de lugar, você pode ter pitose, distorções faciais. Então, sempre você tem que ter uma boa comunicação com o seu paciente. Sempre uma boa explicação, dá toda a base para ele seguir as regras que você determinar, né? A inadimplência é algo que acontece bastante. Nós temos muitos pacientes que acabam deixando o cheque não cai, volta. Então, isso é uma realidade que eu acho que não é estética, eu acho que é uma realidade de várias áreas que nós temos. E aí, eu não chamo de ponto desfavorável, eu chamo de ponto burocrático. Porque para você fazer a legalização do seu consultório, ele tem que estar totalmente dentro das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a disposição de espaço, banheiro, acesso a cadeirantes, tinta lavável nas paredes, piso lavável no chão, tem que estar com o alvará de engenheiro e bombeiros muito bem desenhados. Você precisa não ter aí uma parte burocrática a seguir. É um pouquinho trabalhosa essa adaptação, mas uma vez adaptados, os seus problemas acabaram. Então, isso acaba sendo feito uma vez, depois acaba ficando para todo o tempo que você está trabalhando ali. Todo ano tem uma renovação, eles vêm até você, né? O escritório, a gente como biomédico esteta, mesmo sendo independente, nós precisamos abrir um MEI junto a um escritório. E aí, através desses escritórios, tudo vem aí sendo comunicado para fazer as renovações e afins. Então, fico aberta para perguntas aí. Aqui tem algumas imagens do meu consultório. Já tem algumas alterações aí depois dessas imagens, que é o que eu recomendo para todo mundo. Quando a gente trabalha com estética, a gente mantém um ambiente estético, algumas mudanças, nunca uma clínica com parede descascada, assim, pequenas manutenções, mas eu aconselho de coração todos os meus alunos a estarem realizando a pós-graduação estética, porque realmente é um campo gostoso, é gostoso você trabalhar com as pessoas felizes, querendo ficar melhor, porque beleza acaba sendo saúde, né? Então, a saúde, ela vai muito mais do que um bem-estar físico, mais emocional, mental. Então, a estética faz parte de tudo isso, as pessoas ficam muito contentes com os tratamentos, e é muito gratificante, além de ser uma área em crescimento e uma área rentável, tá bom? Pessoal, eu estou livre para perguntas, professora Andresa, professor Orivaldo, podem estar perguntando aí também. Algum questionamento a mais, pessoal? Nada de pergunta, professora Andresa? Eu perguntar. Juliana, eu quero perguntar uma coisa. Como é que fica, né? Já no mundo da estética, a gente sabe que as mulheres são aí as principais clientes. Mas como estão os homens hoje, né?
existe um aumento, a gente tem visto nos últimos anos uma preocupação maior por parte dos homens, né, com a questão estética, né? Você trabalha, já tem bastante clientes homens. O que esses homens vão procurar para que tipo de procedimento? Orivaldo, esse campo de estética, ele está cada vez maior, ele está atingindo os homens em uma porcentagem maior a cada ano que passa. Então, os homens, eles realmente vêm trazendo essa vaidade, eles vêm muito à procura de tratamentos para ruga, botox é um procedimento que eles procuram muito, eles não procuram muitos tratamentos que são gradativos, resultados gradativos que tem que vir muitas vezes, o que eles procuram mais é um resultado imediato mesmo, que acaba sendo aí o botox, e também tratamento para gordurinha da barriga e queda capilar, tratamentos para calvície. Quando eles começam a perceber que os cabelos começam a cair mais, uma tendência fica calvo, aí eles vêm a semana inteira. Agora, de pele, esses tratamentos, assim, são mais a parte de limpeza e o resultado imediato, que são a aplicação de toxina. E o interessante, Orivaldo, legal você ter comentado isso, porque muitos alunos pensam que seria um campo só para mulheres, mas não é. Eu tenho muitos clientes que vêm até aqui, mas homens, mas com a esposa trazendo. Porque muitos acabam se sentindo desconfortáveis de serem atendidos por uma mulher. Então, muitos amigos meus perguntam, pô, mas não tem nenhum biomédico esteta, em vez de uma biomédica? Algum lugar que eu possa fazer meus tratamentos com uma liberdade maior? Então, falta um pouquinho, sim, de homem nesse campo. Bacana, muito legal. Eu tenho visto, né, nos últimos anos, essa preocupação, a gente vê academia, né, eu tenho filhos, né, os meus filhos hoje se preocupam um pouco mais com determinados procedimentos que não eram comum na minha época, né, então a gente tem verificado que existe, né, essa geração se preocupa mais com os cuidados, né, a geração masculina e se preocupa também um pouco mais com os cuidados. Muito bacana. O brasileiro já é mais vaidoso, né? O brasileiro já tem. Agora a gente vê, aparece bastante adolescente no consultório, com as mães, para acne, marca de acne, manchas. Então, eles já têm o uso de protetor solar. Então, é uma geração que vem vindo cada vez mais vaidosa mesmo. Procurando aí sempre estar em dia com a beleza, principalmente a pele do rosto, é o que eles mais procuram. Bacana. Muito obrigado, Ju. Andresa, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu já esclareci várias dúvidas aqui que eu tinha durante a apresentação. Esse negócio de colocar as perguntas no meio da interação aqui ficou muito legal, porque assim, possibilita a gente estar conversando melhor sobre o assunto, né? Mas eu tenho uma pergunta, assim, acho que o pessoal fica bem curioso para saber, para você começar o seu negócio, vamos lá, você fez a sua especialização em biomedicina estética, tá lá, bonitinho, tem o meu papelzinho na mão, vou começar a trabalhar. Se eu quiser montar uma clínica para mim, quanto mais ou menos a gente vai levar para fazer isso, né? Quanto custa isso tudo? No procedimento inicial, tá, Ju? Eu queria que você... É lógico que vamos montar uma superpotência de estética, né? Tá. Andressa, o que eu falo para vocês, assim, eu falo sempre, muitos alunos acabam falando isso. Quando a gente fala de começar um negócio de estética, primeiro você precisa ter um lugar. A maravilha é que hoje nós temos muitas salas para alugar. E um ambiente que já está habilitado pela Anvisa, já está com alvará de prefeitura, bombeiro, então você só aluga a sua sala. E para começar os procedimentos, eu sempre falo que para começar, você pode começar com equipamentos bem básicos, que são alguns equipamentos como, por exemplo, o ultrassom. O ultrassom ele é muito útil para muitos tratamentos. Você pode estar utilizando também um aparelho que é mais em conta, que são os aparelhos para correntes. E usando os injetáveis, porque os produtos que você compra com os injetáveis, o investimento é bom, o investimento é excelente, é baixo. Então, falar, só de equipamento, estrutura, quanto
quanto que eu gastaria? Eu acredito que em torno de uns 15, 20 mil para procedimentos básicos, mas para abranger todos esses procedimentos básicos. Então, acredito que seja um valor que dê para montar aí, comprar sua maca, sua mesa, 2 aparelhinhos mais simples e alguns ativos para poder trabalhar. Ó, nós temos mais perguntas aqui, ó. Ah, desculpa. Opa! Imagina, vamos ver o que está aí. Pode falar, Ju. Não, só perguntinhas aqui, ó. Falando em espinhas, qual que é o melhor para manchinhas? Rawane, se estiver falando de manchinhas de acne, os melhores procedimentos realmente eles vão ser de alguns equipamentos, como jato de plasma, mas se forem manchinhas, tipo manchinhas de sol, aquelas manchas mais amareladas, você está falando de espinha, marquinha de espinha. Então, os melhores procedimentos realmente podem ser os microagulhamentos para lesão, com penetração de ativos despigmentantes. Então, é um protocolo associado. Muitos tratamentos a gente precisa de protocolo, que é a associação de mais de um procedimento para ter um resultado eficaz. Bárbara, nós temos uma grande quantidade de universidades que fornecem esses cursos. Eu fiz a minha pós-graduação na Uniara, realmente em estética. Na época não tinha os injetáveis, eu fui para Ribeirão Preto, numa outra instituição, que tinha essa parte de injetáveis que aqui ainda não tinha. Eu não tenho nada a me queixar do curso da Uniara, o curso de pós-graduação é excelente. Eu indicaria o curso da Uniara sem dúvida nenhuma. É um curso muito bom, um curso muito completo. Então, ele trabalha desde os procedimentos mais simples até os procedimentos mais avançados, equipamentos. Então, a pós-graduação da Uniara é muito completa. Eu faria de olhos fechados. Bacana, então. Pessoal, alguma pergunta a mais? Acho que, Juliana, foi bastante proveitoso, né? Foi bastante proveitosa a sua explanação, né? E essa forma que a gente fez aí de bate-papo, né? Em que os alunos, os participantes puderam interagir com você, fazendo pergunta, foi muito bom, tá? Então, mais uma vez, a gente gostaria de agradecer você imensamente por essa sua disponibilidade em estar aqui hoje falando, né? Eu quero só ressaltar uma coisa que é bem bacana, né? Que a gente acaba esquecendo, mas a Juliana, ela é biomédica formada no nosso curso, formada na Uniara, né? Então, e é uma ex-aluna e docente, né? Então, isso é uma profissional de sucesso que nos dá bastante orgulho, né? E que é fruto da casa. Então, a gente agradece demais aí a sua participação, tá? E a gente espera que em um futuro próximo a gente possa estar novamente aí com mais novidades a respeito desse campo de atuação, né? Que hoje em dia está sendo bastante procurado na biomedicina. Tá joia? Agradeço a professora Andresa. Obrigada. Agradeço a professora Andresa e agradeço aos alunos, participantes, né, que estiveram aqui com a gente. Muitíssimo obrigado, pessoal. E a gente vai encerrar essa atividade. Daqui a pouco nós voltamos, né, com a nossa segunda palestra da noite, tá bom? Um forte abraço a todos e a gente se vê daqui a pouquinho, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, Ju. Boa noite, gente. Boa noite, Ju. Boa noite, professor Divaldo. À disposição de vocês, viu? Boa fé aqui para nós. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouco.